Queridos irmãos e irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta dois textos muito bonitos, a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 9 a 13, e narra uma experiência muito forte de Deus feita pelo profeta Elias. Elias estava vivendo uma vida muito atormentada e duvidava da sua vocação de profeta. Mas o Senhor diz a ele: Elias, caminha, vai até o monte Horebe, e ali eu vou me revelar a você. Então o profeta foi e, ao chegar ao monte, entrou numa gruta e ali passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E Elias, como todo judeu observante, esperava que o Senhor se manifestasse nos seus modos habituais. E a leitura é muito importante por causa disso. Diz assim: antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas, quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa leve. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. O Senhor se manifesta na vida de Elias, não com fúria, com poder, com ruído, mas numa brisa suave, que se o profeta não prestasse atenção, não estivesse ali focado, talvez ele nem percebesse que o Senhor estava ali presente. Isso é para dizer que na nossa vida, muitas vezes o Senhor vem ao nosso encontro de formas surpreendentes, simples, humildes. E o Evangelho desse domingo é Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Estamos sempre aqui falando dos episódios que se seguem à multiplicação dos pães e dos peixes. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Sempre que nós vemos essa barca passar de um lado para o outro, significa sairmos da nossa comodidade, da nossa zona de conforto e avançarmos para o outro lado, para o lado desconhecido. Portanto, até aqui há um paralelo entre Elias, que sobe ao monte e aguarda o Senhor passar, e os discípulos que vão para a outra margem e aguardam pelo Senhor. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram,
andando sobre o mar, ficaram apavorados. Disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa imagem da barca em meio às ondas, agitada pelas ondas, correndo o risco de afundar, é aplicada desde os primeiros séculos pelos padres da Igreja, a Igreja em meio ao mundo, às tentações, aos problemas que ela enfrenta neste mundo. E esse Senhor que vem caminhando sobre as águas, essa era uma imagem clara do Messias, que era capaz de caminhar por sobre todas as dificuldades e perigos do mundo existente. O Senhor que diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra volta várias vezes diante de todas as situações que nos fazem ter medo. E o Senhor vem para apaziguar o nosso coração. E aí vem a cena muito bonita que Pedro, vendo o Senhor, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus diz: vem, Pedro. Pedro desceu da barca e começa a caminhar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então contemplemos esta cena tão bonita, nos coloquemos ali também, no lugar de Pedro, que quer também caminhar com o Senhor, quer vencer todos esses perigos e medos, mas ele não consegue. E tem que estender a mão e o Senhor, então, o segura e o salva. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça superar tudo aquilo que nos traz medo, paralisia, que não nos deixa caminhar, e que Ele seja aquele que nos toma pela mão e nos conduz. Vamos pedir por todas as pessoas que estão sofrendo, que precisam da nossa oração e da nossa ajuda. Que também nós, como Jesus, saibamos estender a nossa mão, agarrar a mão daqueles que estão em perigo e confortá-los e animá-los a continuar caminhando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Amém.